Boa tarde, professor. Me chamo Davi. Estou aqui para apresentar as atualizações do nosso sistema de cortes para barbeiro na entrega 3. Somos a equipe 3 da turma Embarque Digital, terceiro período, turma Embarque Digital, no caso da turma B, né? Aqui a gente pode ver o front-end React, a separação dos horários e datas, é, o login, o cadastro, formas de login, amém, enfim, toda essa parte do front-end que a gente se torna muito mais visível quando a gente vai para realmente o localhost. Então, essa aqui é a home da aplicação, né? Onde o usuário vai poder chegar e selecionar o dia que ele quer, o horário, tarde, manhã, noite, o horário que ele quer também, né? Confirmar agendamento confirmado no caso, como isso aqui não está integrado ainda no banco de dados, no back-end, isso não vai ser efetivado de fato, mas já vai ser efetivado porque ele vai fazer a integração com o back-end. Bem, a gente tem duas formas de logar como cliente, imagina que eu sou o cliente aqui, estou usando minha conta e entro, aí eu consigo logar, obviamente não tem verificação de nada, ainda como eu disse, não está com a a integração, tem a parte de cadastro, onde eu posso cadastrar, caso não coloque insira ali, ele diz, sabe? Tem essa captura de exceções de algum erro, de algo que não esteja condizente com a estrutura de cadastro. Então, se eu não colocar nada aqui, ele vai avisar que não está preenchido o campo. Enfim, a mesma coisa do barbeiro, eu consigo logar, mas aqui está voltando para a tela inicial, porque a gente ainda não tem a tela do barbeiro, que no caso que é os cortes que o barbeiro vai ver. Mas toda a formulação do front-end está bem construída e está bem certinha. Como a ideia é ser apesar de ser uma aplicação web, ser destinado para o celular, ele foi pensado como um celular, né? Então o front-end aqui é recursivo, é inferível e capaz de ser usado no celular de forma tranquila. Bem, indo para a parte agora do back-end, vou mostrar para o senhor como está o andamento. Mas tudo certo por aqui, né? A gente tem os controllers, o controller do barbeiro, o controller do cliente. Esses controllers também estão mapeados com o Swagger para a gente conseguir fazer alguns testes automatizados, enfim, você vai ganhar e um JavaDocs bem simples. O Swagger é uma tecnologia muito boa. Enfim, aqui está o controller cliente, onde ele vai poder ver os cortes, desmarcar os cortes, marcar cortes. Aqui também o cadastro. O do barbeiro, em que ele vai poder ver os cortes que ele está fazendo. O geral, que é o home, que é onde a gente vai conseguir ver os horários disponíveis para o barbeiro, né? Os horários disponíveis que o barbeiro tem no momento. O controller do login. Vou mostrar mais aqui. Aqui a gente tem os DTOs, de login sessão, de corte, de requests, o Start App, onde inicializa gerando o nosso barbeiro principal, que nesse caso aqui tem o user como barbeiro e uma senha, 123. A gente pretende cadastrar o barbeiro de forma já inicial no sistema, porque a gente não quer que consiga cadastrar vários barbeiros, não, a gente já quer o barbeiro cadastrado. E o cliente, você pode sim cadastrar vários clientes, né? Ele criou um cliente usual aqui também no Start, e ele tem esse componente que ele remove os cortes antigos para não ficar uma superlotação na listagem de cortes do barbeiro. Aqui tem algumas funções para alterar o status do corte, ver os horários disponíveis de captação, né? Aqui temos os módulos, né, as entidades que a gente criou de usuário. O usuário é o usuário padrão e o cliente e o barbeiro eles herdam de usuário as características, o corte aqui com o seu cliente, que é o cliente destinado, com o barbeiro, que é o barbeiro destinado a fazer o corte. Como vai ser o barbeiro padrão, ele está programado para sempre ser o barbeiro padrão. A data, a hora, o preço e o status do corte, se é true ou não. Enfim,
Agora a gente tem também os repositórios, que no caso eles servem aqui para procurar por user, ver se o user existe uma coisa por cliente. E no corte a gente está diferenciada porque como eu quis fazer aquela função de procurar uma data antiga, então eu fiz uma função aqui para entender se a data estava nula ou já tinha passado, no caso, né? E a gente consegue excluir. Na parte de segurança e autenticação, a gente usou o JWT para conseguir configurar a autenticação, as autorizações também. Aqui nas configurações web nós temos as autorizações para as nossas rotas, né, para as nossas URLs, e a gente consegue fazer essa autorização de segurança a partir daí. Aqui a gente tem nessa classe de serviço, no caso a nossa regra de negócio, onde a gente tem muito mais forte o serviço, muito mais bem implementado aqui no Service Cliente, onde a gente consegue encontrar o barbeiro, conseguir criar um cliente, né? Pegar o cliente autenticado no momento, salvar um corte, cancelar um corte. Todos esses serviços são chamados lá no controller, listagens de corte por cliente autenticado. Então, os meus cortes, a gente consegue chamar tudo isso dentro do meu controller. E está integrado no momento. Inclusive, tá até a senha de um dos integrantes. Está incluído com o Postgres, tá? O banco do Postgres aqui. A gente testou com o banco de memória no início, agora migrou para o Postgres. E aqui estão alguns testes feitos pela gente, né? E esse é o nosso backend. Eu vou agora mostrar para o senhor um pouquinho dos testes e como está funcionando na prática. Então, vamos lá. A aplicação da gente já está rodando aqui e vou mostrar para o senhor o login do barbeiro, depois vou mostrar o do cliente. Mas enfim, como funciona? A gente logo aqui com o username e o password já criados no início da aplicação e a gente vai gerar um token, que esse token vai ser colocado na header da requisição para a gente, das outras requisições que a gente for colocar, para conseguir ter autorização para poder fazer as requisições. Como a gente já tem alguns cortes aqui listados no banco de dados, então a gente vai conseguir ver alguns, alguns cortes que já estão listados. Só deixa eu lembrar aqui qual é a rota certinha. Barbeiros, ver meus cortes. Primeiro ver meus cortes. Uma rota get, então a gente vai estar listando, está vazio, então não tem nenhum salvo no banco de dados ainda. Vamos ver. Agora a gente vai fazer o login como cliente, que a gente vai conseguir só tirar a requisição. Vai conseguir marcar cortes, no caso, né? User 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui. No caso é um método post, né? Pegamos aqui o token para as próximas requisições que vamos fazer no caso, né? E aqui a gente pode chegar e procurar a rota cliente marcar. Cliente marcar. E nós vamos passar, na realidade, nós vamos passar no body da requisição essa estrutura de JSON, que vem com a data, no caso a gente está no dia 1, né? Então, as datas excluídas, os cortes excluídos anteriormente, que eu disse que tinham salvos, foi porque passaram da data. Então a gente pode ver que a função inicial está funcionando sim, lembrei agora. No caso, dia 1, né? Então a gente vai passar esse horário. Voltando aqui, eu conferi o erro que tinha dado no estava dando horário disponível. Enfim, de toda forma, a gente marcou aqui o horário com horário 10 horas no dia 1 do 5, né, de 2025, aqui com o nome do cliente, né, no caso como ele está cliente, ele está só cliente, porque é o nome da entidade que a gente criou, o nome do barbeiro, o horário, o dia e o preço e o status. Então vou criar aqui um de 11 horas também, vai funcionar igual, né, só que agora marcado para as 11 horas, e vamos desmarcar o das 11 horas. Se eu chegar aqui e apertar desmarcar, ele é desmarcado e ele deixa de existir lá no banco de dados. Por isso que não aparece aqui definitivamente, mas ele é desmarcado diretamente no banco de dados. E agora a gente vai vir ver.
meus cortes. Tá tudo certo, né? Retorna. Então, como eu disse, ele não deu uma resposta, mas o retorno, ele deu a resposta, na verdade, que era a entidade, né? Como a gente estava com aquela resposta já presa no terminal, então acabou que não teve nenhuma alteração visual, mas se manteve a mesma entidade lá, mas a gente conseguiu cancelar sim a entidade com ID4, que era o quarto corte, que foi anulado lá no banco de dados. E se a gente for aqui em ver meus cortes, vai estar esse corte com o ID3 aqui, que é o único, porque a gente desmarcou o outro. Mas se eu chegar em marcar de novo, outro corte aqui, só que de meio-dia, vamos dizer, marcou. Vamos meus cortes, certo? Certo? De novo, temos o ID3 e o ID5. Agora a última parte que eu queria mostrar para vocês, se a gente for vir aqui no nosso banco de dados, eu vou botar um select, um select from cortes, se eu não me engano é esse, aqui, cortes. Aí a gente tem os cortes listados, no caso seria a tabela que o barbeiro veria, né? A gente veria aqui qual é o ID do cliente, qual é o ID do barbeiro, o preço, o horário, o dia, estado do corte da true, né? E o ID. Então essa seria a tabela que o usuário veria. Então podemos ver outra tabela, tem a tabela usuários, se não me engano. Usuários. Usuário. Usuário. Essas são as tabelas que a gente tem, né? Tanto do. Que tem nossos usuários. No caso, o barbeiro, que é um, e o cliente, que é o segundo, né? Que no caso tem no e-mail. Então, professor, é isso. Espero que tenha gostado, se agradado muito do nosso projeto. E a gente fez com muito carinho. E tá aí rodando tudo certinho, tudo tranquilo, só faltando a integração mesmo. Mas tá muito bem planejado o back-end, todos os testes de front-end.